Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Ana Cristina, o Valtinho, a todos da nossa casa de Bezerra de Menezes. Agradecer especialmente essa prece tão inspirada. Deus a abençoe, minha irmã. E que Jesus seja sempre o calor da nossa alma, a luz da nossa inteligência, a bondade nas nossas atitudes. Vamos para o nosso estudo de hoje. Faremos hoje uma lembrança da historiografia, como eu costumo dizer, porque realmente a vida de Allan Kardec ela é muito cheia e rica de muitas informações. E o tamanho do desafio que Allan Kardec enfrentou à época dele, eu costumo dizer, desde quando nós começamos a lembrar de homenagear Allan Kardec, pelo que ele viveu, pelo que ele demonstrou, foi muito intensa. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar o nosso estudo sobre Allan Kardec fazendo esse vídeo resumo. Ele é muito bem apresentado pela TV Mundial do Espiritismo. Eles são lá de São Paulo. Vamos prestar atenção nesse resumo, porque ele é muito, muito inteligente. Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4. E logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Thérisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. A doutrina espírita.
Então, como a gente viu, e é bom lembrar que pela nossa falta de tempo, nós precisamos sempre, a cada ano eu tiro algum quadrinho, e a cada ano a gente aumenta o resumo, até que a gente possa voltar no momento próprio a ter um espaço-tempo melhor e maior. Mas basta-nos o tempo que temos. Vamos continuar olhando para esses pontos principais sobre a história de Allan Kardec. Aqui uma homenagem ao Wagner de Assis, e porque ele consegue mostrar nesse filme, eu peço a você para assisti-lo de novo, lembrando que ele esteve na nossa casa antes de lançar o filme, por uma razão muito simples, a história por trás do nome. Ele consegue mostrar uma coisa muito legal. Ele consegue, através da tecnologia do cinema, relembrar para nós que as mesas girantes muitas vezes iam até o teto daquela casa e a altura entre o chão e o teto, que se chama pé direito tecnicamente, pela engenharia civil, é realmente alta naquelas casas. E em alguns castelos passavam até de alguns 8, 10 metros de altura. E olha, o detalhe é que a maioria das mesas eram muito pesadas e às vezes até de carvalho maciço. Isso nunca impediu que os espíritos a fizessem rodar e pousar num pé só, escolhendo uma determinada letra. Cabe a Allan Kardec a evolução da instrumentação. Eu gosto muito desta cena porque realmente era assim que as coisas aconteciam. Uma cesta, um lápis e o papel embaixo. E aí todos colocavam a pontinha dos dedos e aí eram desenhadas as letras por vontade da inteligência extracorpórea ou os espíritos por eles mesmos denunciados e revelados. A cesta e o lápis, Madame Planet-Maison, é um trabalho grandioso de tecnologia da arte cinematográfica. Vale a pena a gente dar uma olhada neste filme novamente. E aqui, o momento crucial. E é impressionante que as meninas eram muito jovens, e isso foi um facilitador para os espíritos e uma forma que mostra no filme, e os biógrafos de Kardec, de revelar que os espíritos estavam além da capacidade psicológica e intelectual das meninas. E aqui nós temos o nome dela, o nome da atriz, Letícia Braga fazendo a Julie Boudin e a Júlia Escacina, Vacina fazendo a Caroline Boudin. É impressionante porque isso abre uma janela de tempo, porque hoje é tudo tão tecnológico e naquela época só se podia usar o que se tinha. A missão de Allan Kardec, por que nós estamos pontuando com uma certa velocidade? Por causa do tempo. Mas eu peço a você para estudar a vida de Kardec. A missão que o Espírito Zéfiro revela a ele é uma forma de sacudi-lo e trazê-lo à verdade, que absolutamente o surpreendeu. Ele não esperava este convite. Deves praticar o bem e dispôs-se a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade, ainda que precises beber cicuta. Isto aqui é uma alusão a Sócrates. E ele paga o preço muito pior do que a cicuta, que é desmoralização. Sendo que ele não fez nada para ser desmoralizado. Apenas teve a coragem de apresentar a verdade ao mundo. E o Espírito de verdade continua falando para ele através da carta. A missão dos reformadores é prende escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo. Novamente, uma cena muito bem colocada e que os espíritos, ele vai lendo isto que acabamos de ler para você e ele vai lendo mais uma frase muito importante. Previno-te de que tua missão é rude, pois trata-se de abalar e transformar o mundo. Eu busquei essa sequência como está no filme. Nossa assistência não te faltará. Espírito de verdade. E tem mais uma coisa muito importante neste momento em que ele faz aquele caminho de volta da casa
dos Budã até a casa dele, e ele vem nesta demonstração de paradoxo de cor escuro e claro, como era muito a voga naquela época, e o Wagner de Assis soube mostrar isso muito bem, é que ele estava buscando a luz. É uma ideia muito boa. Por quê? Porque ele se sente assim. Eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente, a minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade. E a verdade, em plena luz, pareceu chamar-me pelo nome, como fez a Paulo. E por isso, em meu espírito, eu lhe respondi, presente. O método. É importante a gente perceber que naquela época não existia ainda um método para estudar consciente, lúcida e corajosamente o fenômeno mediúnico. A humanidade, sem o saber, deve e devemos a Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec, a aplicação da metodologia científica para o estudo da relação dos espíritos conosco, os encarnados, que foi trazida, explicitada por Allan Kardec. Então, o método ele explica assim: apliquei a nova ciência, como sempre fizera o método da experimentação. Kardec não criou o método científico, ele o aplicou. Jamais utilizei teorias preconcebidas. Este é um ponto importantíssimo. Nunca. Quando a gente faz uma descoberta científica, os cientistas, eles começam a dar opiniões e a dividir entre eles o que eles pensam. Kardec foi diferente. Os espíritos se revelam para ele e revelam toda a doutrina espírita. Jamais utilizei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Esse é o método clássico da experimentação. Então, ele observava, comparava, deduzia as consequências e as aplicava. Por isso que ele afirma: jamais utilizei teorias preconcebidas. Nesta formação racionalista e positivista, que era a cultura daquela época, positivista porque mostrava a verdade, e era racionalista porque usava o uso da razão. Isto vai nos remeter à fé raciocinada da doutrina espírita apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé é aquela que pode encarar, fé verdadeira é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. Isto realmente é angular na doutrina espírita. E aqui tem dois pontos importantes. Somente aceitava Kardec o que não violentasse a razão, aquilo que fizesse sentido na visão de mundo. Isto é importantíssimo. Este método de experimentação aplicado à visão de mundo, trazendo e resgatando uma fé que raciocina, mas que ama, é de Allan Kardec. Ele conseguiu traduzir para o nosso plano esta lição dos espíritos. Instituiu o controle universal do ensino dos espíritos, uma adaptação exigida pelo método experimental, porque Kardec pegava inúmeras cartas, inúmeras informações de médiuns que não se conheciam, absolutamente desconheciam o trabalho do outro médium, e tudo aquilo que convergia, que estava aprovada pela razão, levava uma visão de mundo, mostrando a realidade dos espíritos e da informação dos espíritos para a nossa vida, ele aproveitava. Uma outra coisa que este filme mostra e que a gente precisa aprender a entender é que quando Allan Kardec se debruçou a primeira vez sobre tudo que já se havia perguntado e escrito aos espíritos, ele recebeu 18 cadernos. Ele os organizou e, pela observação dos espíritos, foi novamente reestruturando a sequência daquelas perguntas e acrescentou as dele, que era outro método que ele colocou. Por quê? Ele estava cercado de alguns médiuns, mas que desconheciam
a largueza e a profundidade das perguntas que ele fazia aos espíritos. Então, aquilo que estava aqui e esta foto do filme é muito importante porque ele concebeu, ele trouxe esse desenho para mostrar o que ele estava fazendo com o método e apresentou aos amigos, seu Fortier, Didier, a própria esposa e outros mais. Aqui, no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, local da Livraria Dentu, o lançamento do Livro dos Espíritos. Tem um detalhe. Divaldo Franco, quando esteve na França, alguns anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, não me recordo, ele ficou impressionado porque esta livraria, onde ele lançou, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, não estava mais disponível para uso. Quando ele esteve lá, 15, 20 anos atrás, estava totalmente interditada. E o Wagner de Assis, avisado disto, resolveu então pedir ao curador do local uma ala muito parecida, e então apresenta no filme. Esse é um detalhe importante que o Wagner de Assis, na nossa casa, na palestra, explicou sobre isso. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que espalhará. Ele tinha profunda consciência do trabalho que ele tinha de fazer. Ele era eminentemente um tradutor de várias obras. Ele, inclusive, traduziu Hahnemann. Ele fez muitas traduções e disto tudo ele pôde observar e aprender com quem podia ensinar o método da experimentação científica. E lógico que ele trazia dentro dele todas as sementes de Pestalozzi. Ele então, já no 1º de janeiro de 1857, no janeiro de 1857, ele percebe que precisava de um laboratório de discussão, de pesquisa, de onde apresentar de uma forma inteligente as críticas e as respostas dele, mas principalmente a colaboração de todos que queriam contribuir para a doutrina espírita. Isso é um detalhe que eu não sei se eu tenho dito ao longo desse tempo que temos lembrado de Allan Kardec, mas vale agora a lembrança. Todos os biógrafos afirmam isso. Kardec divide o espaço da revista espírita com todos aqueles que querem contribuir e as respostas para os críticos, que ele abandonava aquilo que não era importante, mas respondia às críticas verdadeiras e legítimas. Então, no 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que não nasceu com esse nome, nasceu como Jornal de Estudos Psicológicos, e depois os espíritos pedem para que ele resgate a palavra Revista Espírita. A codificação. Aqui temos um resumo de uma parte importantíssima na introdução do Livro dos Espíritos. Nessas obras, isto aqui está pelos biógrafos de Kardec, são eles que afirmam isso, e eu concordo. Nessas obras, encontramos os ensinos dos espíritos superiores encarregados de trazer ao homem a revelação das leis que regem as relações entre os dois planos da vida em toda a sua plenitude. Esta frase, relações, estudo das leis, das relações entre os dois planos da vida em toda a sua plenitude, está na introdução do Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro Céu e Inferno, está na Gênese, está no que é o Espiritismo, e tudo que foi escrito por Kardec e publicado depois, porque ele entendeu que não era dele a doutrina espírita. Por isso ter escolhido o pseudônimo proposto a ele de Allan Kardec. No dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, que ele traz uma proposta inédita, guia de metodologia e aplicação de evocação dos espíritos, nos ensinando como conversar com o plano espiritual na forma que Jesus nos ensinou. Na forma
que o Mestre nos ensinou. Até isso Jesus ensinou, a como conversar com os espíritos. Então eu deixo para você esta sementinha para que você entenda estudando o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864. Lembro que pela epidemia que vivemos, ali está toda a estruturação apresentada no Livro dos Espíritos, mas profundamente explicada das categorias de mundo e das categorias dos espíritos. Nós precisamos estudar mais a doutrina espírita. O céu e o inferno, que é aqui onde ele traz todas as leis que regulam as consequências das escolhas no plano espiritual. E neste livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta à humanidade várias entrevistas dele com os espíritos no plano espiritual para cá, através do Molden. Olha que palavra bonita para médium, Molden, médiums que desconheciam o teor das suas perguntas. E aí ele apresenta em 3 etapas mensagens felizes, mensagens medianas e mensagens de dor, de sofrimento, de espíritos que se suicidaram. E aqui vale uma grande lembrança, Allan Kardec. Foi Allan Kardec que nos lastreou. E o filme é pródigo em mostrar isso. As preces para os suicidas. Só a doutrina espírita. Por isso que Ivone do Amaral Pereira defendia sempre que precisamos, nas nossas preces, de vez em quando lembrar por eles, pedindo a Jesus, em especial a Maria Santíssima, como ela revela, e Divaldo Franco, na sua palestra maravilhosa, quando Jesus pede a ela que vá resgatar Judas e recolhê-lo para uma colônia, ali está inaugurado para nós, os espíritas, nesta revelação de Allan Kardec, de Divaldo Franco, de Espírito Viana de Carvalho, a realidade de orarmos e precisarmos orar sempre, aqueles que querem, para os suicidas. E a Gênese, aonde está? Outro dia um amigo meu me mostrou, através de uma palestra maravilhosa do Haroldo Dutra, que ele fala de uma passagem maravilhosa no estudo que Kardec apresenta de tudo aquilo que deveríamos passar e estamos passando na mudança de categoria de mundo, de expiação e prova para a regeneração. Precisamos estudar a doutrina espírita. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec, às sextas-feiras à noite, inaugurou as sessões mediúnicas, que já tinham sido inauguradas pela humanidade, mas ele agora aplica a metodologia, aplica a prece, a consciência lúcida de conversar com os espíritos e pedir a eles, os espíritos, tudo aquilo que Kardec foi advertido, foi amplamente elucidado, conversar com os espíritos. Isso é maravilhoso para nós. Nunca pagaremos a Allan Kardec tudo o que ele nos ensinou. Então ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada no dia 1º de abril de 1858, a Revista Espírita em janeiro, e agora a Sociedade em abril, tendo como médios Victorien Sardou, Alexandre Delane, sua esposa, Marion de Marie, e entre outros, a adolescente Hermance de Faux, que psicografa Joana d'Arc. E falando sobre suicídio, e depois Leon Denis faz um estudo apurado e que eu gostaria de convidar você a ler esta obra de Leon Denis, Joana d'Arc. Ele é um médium intuitivo e que a dedução lógica dele, a intuição do espírito Iscariotes, mostra para ele, revela coisas fantásticas, porque ele era um cientista. Ele, Leon Denis, era um poeta, mas também era um cientista. Ele pesquisou a fundo toda a documentação que traz lastro a esta obra, Joana d'Arc de Leon Denis. Leia, vale a pena. Alto de Fé em Barcelona, também muito bem mostrado no filme. Isto aqui é um trabalho da nossa diretora de imagem, que é a doutora Débora. Isso foi ela que colocou. Eu não tenho condições para isso, não, mas ela tem. 9 de setembro de 1861, 300 livros da codificação foram queimados em praça pública, Barcelona, Espanha, devido a uma ação impetrada pelo bispo de Barcelona, como objetivo de impedir o avanço de interesse do povo pela nova doutrina que despontava na Europa. E aí,
também é muito bem mostrado pelos biógrafos e está no filme, quando ele pensa em fazer um protesto, e vai fazer o protesto, e é amplamente bloqueado, os espíritos escrevem, mas eles deixam o recado antes de acontecer, porque uma das médiuns que o ajudou tanto rompe com ele, porque queria para ela os méritos da revelação que os espíritos deram para que ele pudesse publicar no livro dos espíritos. Já, a menina, oh meu Deus, vou lembrar o nome dela, daqui a pouco eu falo. E ela queria para ela rompe com Allan Kardec, mas ela recebe uma pequenina carta, e deixa na mão da Doce Gabi. E aí Kardec, muito chateado, muito contrariado com aquela situação, ele então escuta do plano espiritual que não deve fazer nada e deixar que aquilo ali seria revertido, porque foi a grande propaganda que jamais ele poderia esperar. Foi aquilo que disseminou, que vendeu toda a primeira edição, financiou até a terceira edição, as vendas, porque foram se sucedendo numa velocidade tão grande que aquilo ajudou a financiar as edições que vieram depois. E logicamente, a segunda edição foi amplamente revisada, foi amplamente acrescentada. Ah, a Mademoiselle Jaffé. Isso mesmo. Obrigado, a Débora nos ajudou aqui. Essa atitude, longe de conter, aumentou o consumo das obras de Allan Kardec. Eu diria que se fosse aqui no Brasil, teria quintuplicado, porque tudo que é proibido para nós brasileiros é um convite. Muito bem. Aqui existe uma coisa que, pesquisando novamente para o nosso estudo de hoje, eu não sabia que isto tinha acontecido. Quando o Dômen de Kardec foi construído um ano depois do falecimento dele, e aqui na pesquisa maravilhosa de Jorge Damas e Estênio Monteiro, publicado pela La Chatre e, para mim, revelado por Palhano, pela nota de Luiz Palhano Júnior, Lamartine Palhano Júnior, o Kardec teve uma complicação cardíaca. E estudando isso, o ano passado para cá, eu encontrei inúmeras referências de como ele sofria. Ele tinha problemas graves de coração e de pressão arterial graves. Isso começou muito antes de ele começar a publicar os livros da doutrina espírita, mas se intensificaram pela grande dedicação dele à obra. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nas minhas pesquisas, existe um ponto importante aqui. No dia 31 foram transladados os despojos mortais de Allan Kardec do cemitério de Montmartre para Père Lachaise. O Dômen foi idealizado pelo escultor francês Charles Roman Capellaro em 1826, que ele viveu de 1826 a 1899. O que eu descobri? Que esta frase ela só foi esculpida pouco tempo depois. Mas quando foi inaugurado e montado o Dômen para receber os despojos de Kardec, não existia essa frase. E eu fiquei pasmo, porque eu fui buscar a origem da informação e foi de Francisco Thyssen, nas primeiras publicações biográficas que foram apresentadas de Allan Kardec, num estudo belíssimo, aprofundado de Thyssen, que foi à França, e pesquisou muito, não apenas ele, como outros grandes que contribuíram para o estudo de Allan Kardec. E aqui, como sempre fazemos, é importantíssimo, foi na mediunidade psicografia escrita especular, isto é, não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, que Leon Denis se manifestou e escreveu a respeito disso. Como o nosso tempo está muito curto, eu gostaria de passar diretamente para a palavra do nosso doutor Bezerra de Menezes, porque esta carta está publicada na internet para quem quiser. Vamos escutar a palavra de Bezerra de Menezes por o nosso querido Divaldo Franco, neste dia, em Paris, no 4º Congresso Espírita de 2004. Mas nós possuímos o Sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos 2 sóis. Allan Kardec é o sol da nossa vida.
Mas Jesus é o sol de primeira grandeza, a quem dizemos: aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol e nós somos botões de rosas que desejemos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que se contigo debatemos-nos da aflição e jornadeamos na ignorância. Sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunido, tende como templo o universo, como os disse Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos espíritos espíritas, aqui presentes de várias pátrias,
abraça os corações de todos vós, o servidor mínimo e paternal Bezerra. Muita paz. Então, só nos resta dizer muito obrigado.